Saram api paparasi Acharya rupo nanuchora idri Drishta ishruto vanamaya kadapi Danam cha manam cha tatendriyani Pranasya viva mama sarva eva Palaya Sekutra Dritodhyavra Bhakti Dhamasi Maya Shinasya Guram Yamasha Bandham Vinasi Sivam Mahapasha Bandham Shinasya Sarvasya Samasta Bandham Então, Srila Gurudeva está recitando um Astakam. Mas esse Astakam ele só tem no Gita Gautam em hindi, não tem no inglês. A primeira linha é Vraje Prasidam Navanita Choram, escrito por Srila Bhivamangala Thakur. Chaurastakam. Veja só, neste mundo material, como a gente pode expressar a realidade espiritual? Porque a linguagem transcendental ela é muito bela. O significado é a Anangamanjari, eu vou deixar o nome do Astakam no final do Harikatha. Obrigado, Chita Predele. Ok. Então, por exemplo, nesse mundo, se nesse mundo você glorifica alguém, como você glorifica alguém? Você diz palavras educadas, polidas, e a pessoa se sente muito feliz. Mas veja só, nesse mundo, ou seja, o mundo espiritual é diferente. Porque neste mundo onde estamos,
Esse mundo onde estamos, ele é completamente oposto à realidade espiritual. Completamente oposto. Assim como a gente vê o reflexo de algo, a gente vê o reflexo no sentido oposto. O mesmo dedão que está na sua mão, ele também está na sombra, está no reflexo, mas no reflexo ele está na posição invertida. E também você vê de forma manipulada aquela forma, de forma distorcida. Às vezes na sombra, a sua mão é grande, a sua mão é pequena, de acordo com a sombra. Qual o significado? Que esse mundo, em relação ao mundo espiritual, é completamente oposto. Se você chama alguém de ladrão nesse mundo, qual é o significado da palavra ladrão? É um significado bom ou não? É uma palavra ruim. Mas no mundo espiritual, se você usa essa palavra para Krishna, é muito, muito bela. O que quer que vejamos, é oposto, porque as doçuras do mundo espiritual, elas fazem com que aquilo que foi oferecido, a doçura daquilo seja aumentado. Deus, ele não precisa de nada. Deus, ele é sempre belo. A gente coloca muitas decorações, alancaras neste mundo, né? A gente coloca nesse mundo vários tipos de ornamento no nosso corpo para tentar embelezar algo, ou nos embelezar mais. Mas no mundo transcendental, em Goloka Vrindavana, a doçura de Deus é tão grande que você não vai aumentar a doçura de Deus por colocar ornamentos nele. Na realidade, os ornamentos, eles se tornam mais belos. Assim como nesse mundo, um belo homem, uma bela mulher, para aumentar a beleza deles, o que você faz? Você coloca muitos tipos de ornamentos, joias. Assim como na cerimônia de casamento. O que acontece na cerimônia de casamento? Muitos tipos de ornamentos são colocados. Ou seja, a beleza que aquela pessoa está no dia do casamento não é a beleza real. É algo artificial. Ela não é a beleza original daquela pessoa, foi porque ela foi enfeitada, ou foi colocado vários tipos de ornamentos. Mas no mundo espiritual não há nada artificial. O próprio Deus, pela sua própria doçura, pela sua própria beleza, ela é completa por si só. E os próprios ornamentos, quando eles estão no corpo do Senhor, no mundo espiritual, eles pensam que eles são afortunados. O que são os ornamentos que estão presentes no corpo do Senhor, de Deus? Eles são transcendentais. E eles se sentem afortunados porque eles estão no corpo do Senhor. Então todos os ornamentos, quando Deus os usa, esses ornamentos, eles pensam, uau, como eu sou afortunado. Mas no mundo material, os ornamentos, as joias, pedras, brincos, brinco de nariz, colares, eles são materiais, muitos tipos de joias. Isso não é necessário no mundo transcendental, porque o próprio ornamento está dizendo para Deus, ó Deus, como eu sou afortunado. Porque no mundo espiritual os ornamentos, eles são vivos, eles têm consciência, eles não são inertes. No mundo espiritual,
espiritual, qualquer coisa que você veja, se parece com uma coisa material, mas não. Tudo é transcendental e tudo tem a sua consciência. Porque nós temos mente material e pensamentos materiais, a gente pensa que tudo é material, mas na realidade, no mundo espiritual, não há nada material. Tudo é vivo, tudo é transcendental. Não tenha dúvida nisso. Mesmo o solo, mesmo a terra, a grama, todos estão absortos no serviço a Krishna no mundo espiritual. A água é como néctar. Ela não é como néctar, ela é o próprio néctar. Ela é amrita. A gente não pode imaginar a beleza presente no mundo espiritual. De alguma forma, pela nossa perspectiva, elas se parecem materiais, essas coisas do mundo espiritual, mas elas são completamente transcendentais. Todas as casas, elas são construídas a partir do quê? De Chintamani. É uma joia muito rara. Nesse mundo as casas são construídas de cimento, tijolo, areia. Mas no mundo espiritual, tudo é feito de Chintamani. Uma joia que satisfaz todos os desejos. Se você olhar pela perspectiva de fora, tudo pode parecer material, mas se você olha de próximo na realidade, tudo é transcendental e tudo é favorável ao serviço a Krishna. Essas coisas, as árvores, tudo está apenas auxiliando os passatempos de Krishna. Qualquer desejo que você tenha, as árvores elas podem te dar. Kalpavriksha. A terra, o barro é néctar. A água é amrita, é néctar. Quando as gopis elas andam por Braja, quando elas andam, é como se esse andar é como uma dança especial. Todo o corpo, os movimentos, elas dão sinais, elas expressam sinais através de cada parte do seu corpo, como os dedos, olhos, etc. E elas se comunicam através dessas expressões corporais. Em Goloka Vrindavana não precisa de mridanga, kartala, harmônio, porque lá todo o som é uma natural melodia, todo caminhar é naturalmente uma dança.
Todos os mantras, os Vedas se manifestam naturalmente lá. E o mantra automaticamente se manifesta, ele fala por si só no mundo espiritual. Kartaganam. Isso é explicado aqui nesse verso. Eu estou dizendo isso porque aquilo que é mais rejeitável, a pior coisa nesse mundo é a coisa mais elevada no mundo espiritual. E aquilo que é a pior coisa no mundo espiritual, aqui nesse mundo, é algo muito bom. Isso é as glórias de Braj. Essa é a diferença de Braj desse mundo material. Então esse mundo é o mundo material e Goloka é o mundo transcendental e eterno. Parecendo como algo ordinário, mas não é na realidade ordinário. Os animais, as gopis, os pássaros, o que eles estão dizendo? O que eles estão fazendo? Eles estão absortos no nome de Krishna. Os cucos, eles estão dizendo Radhe Radhe. Os pavões, eles estão dizendo Radhe Radhe. Quem é ir para o mundo espiritual? Todos vocês que estão aqui sentados esperando o Karigata acabar para voltar para sua casa. Mas alguém aqui quer ir para o mundo espiritual? Todo mundo é assim como Kailash. Narada Rishi disse: vamos comigo para Vaikunta. Mas ele disse: eu tenho que cuidar da minha terra. Kailash disse. Então, porque ele ficou apegado à terra, ele nasceu como um búfalo, ou como um boi, na verdade. Então Narada Rishi, ele disse: ei, agora você nasceu como um touro, vamos comigo para Vaikunta. Ele disse: não, eu tenho que cuidar da minha terra. E ele morreu de novo e nasceu como um cachorro naquela terra. Vem comigo para Vaikunta, disse Narada Rishi. Ele falou: não, tenho que cuidar da minha terra. Então ele morreu de novo e ele nasceu dessa vez como uma cobra. Ele não queria ir para o mundo espiritual. Então da boca para fora a gente diz eu quero ir, mas internamente a gente não quer ir para o mundo espiritual. Isso é verdade ou não? Algumas pessoas não têm fé. Maharaj. Indra, ele nasceu como um porco. E ele estava dizendo que essa vida é a melhor. Não precisa nem ir para Goloka Vrindava, nem pensar se isso existe ou não. Essa vida aqui é a melhor vida. Estava dizendo Indra no corpo de um porco. Da mesma forma, Gurudeva estava dizendo da mesma forma. Muitos devotos, eles falam: Gurudeva, onde a gente está, tá bom. Então agora esse mês de Purushottama, no mês de Purushottama é muito importante ler esse Astakam. Braje Prasidam Navanita Choram. Para as pessoas que quiserem acompanhar, a Achyuta Priya dele disponibilizou o link aqui nos comentários do vídeo desse Astakam que Gurudeva está lendo. Então, aquele que está roubando a manteiga das gopis, aquele que está roubando o coração das gopis, ele está roubando o pecado de todos os devotos. Eu ofereço meu pranamas a esse ladrão. Quem é que oferece um pranamas para um ladrão? Se alguém rouba alguma coisa nesse mundo, você vai pegar ele, o que você vai fazer com ele? Você vai castigar ele ou não? Você vai bater nessa pessoa. No mínimo 2 tapas para começar. Mas o que Bimanga Thakur está dizendo?
Yuva Mangala Thakur está dizendo: eu ofereço meus pranamas, minhas reverências a esse ladrão. O que significa Purusha? O que é Purusha? Um é aquele que desfruta e outro é aquele que é desfrutado. Deus ele é conhecido como o desfrutador supremo. Então ninguém é o desfrutador, apenas Krishna é o desfrutador supremo. Parama Purusha, o desfrutador supremo. Então, a criação, manutenção e destruição de tudo é mantido através das suas encarnações. Quantos Purushas vocês conhecem? Então, você tem que saber esses 3 nomes. 3 personalidades você precisa saber. O nome do seu pai, o pai do seu pai, e o pai do pai do seu pai. Ou seja, do seu pai, do seu avô e do seu bisavô. O Gurudev está contando, é algo mundano que se fala, né? Em geral as pessoas falam isso. Se você não sabe o nome do seu pai, do seu avô e do seu bisavô, toda a sua riqueza vai embora. Ele está contando que em Kali Yuga as pessoas costumam ter esse tipo de ditado popular. As pessoas dizem, não, o mínimo fala esses 3 nomes. Mas similarmente eu estou dizendo para vocês. Quem é? Você tem que saber o nome de 3 personalidades. Um é Kshirodakashaya Vishnu, Garbhodakashaya Vishnu. Karanadakashaya Vishnu, Garbhodakashaya Vishnu, Kshirodakashaya Vishnu. Então, o Karanadakashaya Vishnu está deitado no oceano causal e controlando os milhares de... ele está controlando centenas de universos. E aquele que está dentro de cada universo, isso Garbhodakashaya. Então, aquele que está dentro de cada universo é Garbhodakashaya Vishnu. E dentro dos universos tem as entidades vivas. E aquele que reside no coração de cada entidade viva, Kshirodakashaya Vishnu. Então, sem o desejo de Deus, nem mesmo uma folha cai. Então, tudo acontece de acordo com o seu desejo. Por isso, está descrito dessa forma. Braje Prasidam. Eu ofereço a tal ladrão as minhas reverências. Ele é famoso em Braja. Ele é famoso, todos o conhecem em Braja. Ele é famoso, ele tem essa fama de que ele é um ladrão. Todos conhecem dessa forma em Braja. Apenas fale o nome de Krishna e todos vão conhecer por essa fama. Braje Prasidam é a primeira linha. Por que razão ele é famoso em Braja?
existem duas razões. Uma pessoa se torna famosa ou conhecida por boas ações e outras por más ações. Através dessas duas coisas você se torna conhecido. Mas em Braja, Krishna nunca ele vai fazer algo ruim. Ele nunca vai fazer nenhum tipo de mau karma, porque uma atividade pecaminosa, elas não estão elas não são possíveis de ser realizadas por Krishna, porque as atividades de Krishna são transcendentais e estão além de atividades materiais, piedosas ou impiedosas. Então Krishna está dizendo, aquele que entende que meu nascimento e as minhas atividades são transcendentais, alcança a minha morada e nunca mais volta para esse mundo. Então em Braja, como ele é famoso por ser um ladrão de manteiga, aquele que roubou a roupa, a vestimenta das golpes, em Vrindavana ele é muito famoso dessa forma. Kauna mera shama dekho, Kamti bada bado bado, Kauna mera shama dekho, Kamti bada bado bado, Kauna mera shama dekho, Kauna mera shama dekho, Então aquele que rouba a roupa das golpes, você conhece ele? Você já viu ele em algum lugar? É a tradução dessa canção que o Gurudeva estava cantando. Sim, eu vi ele. Esse ladrão ele estava no Tirgata. É algo bom você roubar a roupa das mulheres? Não, isso não é bom. Mas no mundo transcendental, ele é famoso por isso. Qualquer coisa que seja ruim nesse mundo material, essa coisa é gloriosa no mundo espiritual. Mas a gente não pode entender isso por quê? Porque a nossa inteligência, a nossa mente, o nosso discernimento, eles são materiais. Eu me sinto envergonhado. Eu gostaria de falar abertamente sobre a realidade espiritual, mas eu me sinto envergonhado porque as pessoas não vão compreender. Quando tais personalidades elevadas, assim como Shukadeva Goswami, fazem kirtan desse kata transcendental, eles sentem bem-aventurança. Mas nesse mundo material, quando a gente fala sobre essa realidade, as pessoas dizem, como é possível que Deus faça tais atividades? Então essa é a diferença entre o mundo espiritual e o mundo material. Quanto mais macio é um coração, mais estímulos virão. Então esse Bhajan está dizendo, alguém viu o meu Shyam? Sim, Radha, a gente viu o seu Shyam em Vrindavana. A gente viu ele roubando a roupa das golpes. Alguém viu o meu Shyam? Vrindavan me dekho, Kauna mero Shyam dekho. Ora, a gente viu o seu Shyam
इसमें भी पढ़े मक्खन चुराने वाले, उपयोगी जीव चुराने वाले, बच्चे चुराने वाले, और अपने आशिक जन की Aquele que rouba a roupa das golpes, पापों की चुराने वाले, ele rouba o pecado do coração de todos os devotos. सारे पाप को Isso é bom, você roubar अच्छा लगता है, os pecados. Você se sente bem ou não quando você ouve isso? Mas quando fala das golpes, चुराना, उनके साथ हंसी दिल्ली की करना, ये ठीक नहीं है। ये ज्ञानी लोग इसको कहते हैं, किंतु जो प्रेमिक लोग हैं उसे प्रेम então, as pessoas nesse mundo, quando elas ouvem sobre esses tópicos, elas se sentem constrangidas. Mas quando uma alma autorrealizada ouve sobre esses tópicos confidenciais, ela sente bem-aventurança no coração. Tem outros níveis. ये समझता सपने क्या किंतु देखो ब्रह्मंगल ठाकुर क्या बोले, वैसे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, नवनीत तो पनीर में इसको भी मक्खन की दिया, Navanita significa manteiga. मामने नहीं और खानमन Qual o significado? Ma significa não. Makam, ladrão de manteiga. Kam significa luxúria. जो लास्ट नहीं है, माने काम नहीं है, तो क्या है? चोरी करते हैं, Então, o que Deus ele rouba? Ele rouba o prema, porque na verdade Makam significa onde não há luxúria, que são as golpes. Ma significa não, Makam. Kama também pode ser traduzido como luxúria. Então Makam não é ladrão de manteiga, mas é o ladrão de prema. भगवान क्या चाहते हैं? उनके वैसे O que Deus ele quer? धन संपत्ति थोड़ी चाहते हैं, भगवान ने तुम्हारे पास प्रेम है, कोई Deus está dizendo, qualquer amor que você tenha por mim, me dê. Krishna ele apareceu na forma de Gauranga e depois de tomar sannyasa, ele estava pedindo doações, ele estava indo a todas as casas e coletando doações. O que ele pedia? Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Guru Krishna Shikra. Cante os nomes de Krishna, siga os ensinamentos de Krishna. Então ele estava pedindo os nomes de Krishna como doação, porque esses nomes são a personificação da bem-aventurança. O que as pessoas falam? Ramachandra veio, deixou alguns macacos, e agora os macacos ficaram em Vrindavan roubando um monte de coisa. Krishna veio, e o que ele deixou para trás? Eu não posso falar, né? Então Krishna ele é muito travesso. Porque Krishna ele é muito travesso. Então essa é a diferença. O Ramachandra, quando ele veio, ele não realizou esse tipo de passatempo. Então esses passatempos eles podem ser aplicados a Krishna, porque Krishna ele é a suprema personalidade de Deus. E quando os devotos eles acusam Krishna dessas ações, os devotos dizem para Krishna, você é um ladrão, e isso traz bem-aventurança para Krishna. Deus ele está dizendo, o que você puder dar a mim, então me dê. O devoto está orando a Deus. Deus, o que eu posso dar para você? Você quer alguma coisa? O que você pode dar para Deus? Eu te pergunto.
que nós podemos dar a Deus? Nada. Você pode dar um copo de água? Você não é nem capaz de dar um copo de água, porque quem criou a água? Foi você quem criou a água? Deus criou a água. Então, qualquer coisa que Deus nos deu, nós estamos simplesmente dando de volta. Da mesma forma que quando fazemos a adoração de Ganga, usamos a água do Ganges para fazer essa adoração. E dessa mesma forma, o devoto, ele diz: ó Senhor, o que eu posso te dar? Eu não tenho nada. Se eu tenho algo, eu posso te dar, mas eu não tenho nada. Mesmo esse corpo, ele não é meu. Você me deu esse corpo. Então, o que eu posso dar para você? Então a resposta ela vem. Que o devoto está dizendo: você é completo, satisfeito em si mesmo. Na sua casa, todo tipo de riqueza, tesouro está presente. E quem é a sua esposa? É Lakshmi Devi. Você adora Lakshmi Ganesha, né? Os indianos eles adoram Lakshmi Devi e Ganesha antes do Diwali. Ganesha, ele traz boa sorte e Lakshmi Devi dá boa fortuna. Então você pode ver imagens que do pote que está na mão de Lakshmi Devi, ou está com Lakshmi Devi, o ouro está sendo emanado daquele pote. Se alguém tem uma riqueza como essa, o que mais você quer? O que mais essa pessoa vai querer se ela tem tudo, se ela tem essa riqueza? Todo mundo quer uma esposa como essa, né? Quer casar, a esposa vai encher de dinheiro. Quando uma menina nasce na família aqui na Índia, como eles costumam dizer, Lakshmi nasceu na nossa casa. Mas quando o menino nasce, ninguém fala que Narayana nasceu. Eles falam, o menino nasceu. Mas quando é uma menina, todo mundo diz o quê? Lakshmi nasceu na nossa casa. Isso é verdade. Isso é a cultura indiana. Isso é verdade ou não? Mas as pessoas entendem isso de forma oposta. Algumas pessoas pensam como? Elas pensam, eu não quero ter filha, porque se eu tiver filha, eu vou ter que dar ela em casamento, eu vou ter que gastar e etc. Eu quero ter filhos. Filhos é bom. Mas o que acontece? O filho, ele não faz nada, ele vai casar e ele vai embora da sua casa. Mas as filhas, elas são mais devotadas. Elas vão perguntar aos pais como eles estão. Então, o devoto está dizendo, ó Senhor, a sua casa é cheia de opulência e de riqueza. A sua esposa é a própria deusa da fortuna. Todo o dinheiro, toda a riqueza. O que eu posso dar a você? Então Krishna, quando ele vai pastorear as vacas, nesse momento as gopis, através dos seus olhares, de suas lágrimas, elas roubam o coração de Krishna.
O que Krishna não tem, ele tem tudo. Na verdade, Então, o que as gopis fizeram, elas roubaram o coração de Krishna. Por isso na Gita é dito: Manmana Mava Bhagdato. Então, Krishna está dizendo que, devoto, me dê a sua mente, as suas orações, o seu coração. Então, por isso que Krishna ele precisa de mais e mais discípulos, mais e mais discípulos. Porque o discípulo ele vai dar doação. Que doação? Coração. Mas o que acontece? Krishna ele coleta essas doações, né? E as gopis roubam tudo, porque elas roubam o coração de Krishna. Então, por que Krishna no Bhagavad Gita ele diz: me dê o seu coração? Krishna ele está dizendo ao devoto: me dê o seu coração. As gopis, o que elas fazem? Todos os dias elas roubam o coração de Krishna. Então o que a gente pode dar para Krishna? O nosso coração. Por essa razão, é descrito: Deus ele é conhecido como um ladrão de manteiga e um ladrão de roupas. Ele é famoso por essas duas atividades. E ele rouba as atividades pecaminosas de milhares de vidas dos seus devotos. Então ele é um grande ladrão. As divas estão acumulando muitos pecados nesse mundo, e quem vai roubar esses pecados? Deus. Como? Através do cantar dos santos nomes. Quando uma pessoa cantar esses santos nomes, Deus vai roubar essas atividades. Deus ele rouba então o pecado dos seus devotos, assim como a Jamil ele colocou o nome do seu filho de Narayana, e na hora da morte ele chamou Narayana, Narayana, Narayana. Veja o que aconteceu, ele alcançou Vaikuntha. Essas são as glórias dos santos nomes. Nesse mundo nada é maior do que os santos nomes. Os santos nomes são maiores que o próprio Deus. Os nomes de Deus são maiores que o próprio Deus. Um dia estava acontecendo uma celebração em Dwarka, e Rukmini queria dar uma doação. A Satyabhama queria dar uma doação. Então ela disse: em uma balança, de um lado eu vou colocar Krishna e eu darei doações equivalentes ao peso de Krishna. Então, para fazer essa doação, Satyabhama ela se sentou. Narada Rishi apareceu ali naquela assembleia. Alguém para receber essa doação tem que estar presente ali, não é? Então Narada Rishi ele apareceu ali. Satyabhama disse: olha só, eu quero dar uma doação. Qual vai ser o tamanho da doação? Doação que seja equivalente ao peso de Krishna. Ouro. Então, quantos quilos seu esposo pesa? Acho que ele deve pesar uns 72 quilos. Uns 90 quilos, talvez. E o seu? Qual o tamanho do seu esposo? Quantos quilos? 76, disse um devoto ali atrás. O esposo da Mataji Gurudeva perguntou. Então, se ela for doar equivalente ao seu peso, ela doaria
76 Satyabhama quilos de ouro. Então, equivalente ao peso. Como nesse caso o esposo da Mataji tinha 76 quilos, ela doaria 76 quilos. Essa era a condição de Satyabhama. Quando Krishna foi ali naquela balança, então Narada Rishi disse: olha só, você tem que me prometer que você vai doar, hein? E então Satyabhama disse: sim, sim, sim. Então ela trouxe muitas e muitas joias. Então o que aconteceu? Ela começou a colocar joias e joias, mas nunca ficava equivalente ao peso de Krishna. Então ela pediu para todas as suas servas colocarem ali naquela balança o ouro que tivesse disponível, mas ainda assim não se equiparava ao peso de Krishna. E agora o que fazer? Então Krishna disse, Narada Rishi disse: faça uma coisa, eu não quero ouro, dê esse ouro para Krishna. Satyabhama, ela começou a chorar. Narada Rishi, qual é a solução para isso? Satyabhama perguntou. Então todos ali naquela assembleia começaram a orar para Shrimati Radhika. Irada disse: de um lado coloquem Krishna, do outro lado coloquem uma folha de tulasi. Então eles pegaram uma lágrima de Shrimati Radhika junto com aquela folha de tulasi, e quando colocou isso na balança, se equiparou ao peso de Krishna. Nesse mês, o mês de Purushottama Masa, quais são as glórias desse mês? As glórias desse mês são de extrema bem-aventurança. Se você der uma folha de tulasi para qualquer pessoa como doação, você se tornará rico na sua próxima vida. Se você doar uma folha de tulasi nessa vida, você está dizendo: eu não tenho dinheiro, não tenho nada, não tem problema. Apenas dê uma folha de tulasi. Doe uma planta de tulasi nesse mês de Purushottama Masa. Em Braj eu vi as pessoas estavam doando plantas de tulasi. Nesse mês é muito glorioso. Tulasi Puja. Nós devemos adorar Tulasi Devi. Nesse mês nós devemos retirar a madeira que já foi seca da tulasi, né, que está seca, madeira seca, e colocar um pouquinho de algodão e ghee na ponta e realizar puja, adoração de Deus, de Krishna. Então, no mês de Kartika, quem fica feliz? Krishna fica feliz, porque em Kartika todos estão adorando a Shrimati Radhika. Quem é a deidade adorável de Kartika é Radharani. Então Krishna ficará feliz. Radha, ela vai ficar feliz por si só, mas Krishna vai ficar mais feliz no mês de Kartika. Oh, todos estão absortos na adoração da minha amada Radha. Mas se você faz o voto de Purushottama, se você, nesse mês de Purushottama Masa, quanto mais Krishna ficar feliz, mais feliz ficará Shrimati Radhika. Isso é verdade ou não? Por essa razão, nesse mês, Tulasi é muito querida pelo Senhor. Tulasi Krishna Priya, ela é a amada de Deus. Primeiro a gente deve aprender sobre o caminho das regras e regulações. As Gopis estão dizendo: ó Tulasi, você é Krishna Priya, você é querida por Krishna. Então
qualquer oferenda que seja realizada a Krishna, Tulasi deve estar presente. Se a gente não coloca a folha de Tulasi, mesmo que você arranje muitas e muitas coisas, Deus ele não vai aceitar. Qual é o significado de Tulasi? Tulasi ela é o símbolo da devoção. Sem devoção não é possível oferecer nada a Deus. Então por isso Tulasi Maharani ela é Bhakti. Tulasi Deki Judai Prana Madhavita Shalejani. Essas são as glórias de Tulasi. Muitas glórias de Tulasi Devi. Nós fazemos parikrama de Tulasi, mas no mês de Purushottama, Krishna ele fica muito feliz e Radha fica ainda mais feliz do que Krishna. Se nós observamos o mês de Purushottama, as pessoas seguem jejuns. Então as pessoas, elas fazem o que nesse mês? Elas fazem um jejum onde elas só comem arroz com um pouco de ghee e sem sal. Se você coloca o arroz, um pouco de ghee em cima e jogar um sal por cima, é dito que o arroz se contamina. Você cozinhar um arroz não tem importância, mas não coloque sal. Então nesse mês a gente deve priorizar Bhakti. Adoração a Tulasi, adoração a Shalagram. E nesse mês de Purushottama, qual é a melhor adoração? Deus ele fica feliz com se alguém pega uma Tulasi, no caso a madeira da Tulasi, não folha da Tulasi, a madeira da Tulasi seca e oferece isso com algodão e um pouco de ghee na ponta, oferece isso num puja, Deus ele fica muito satisfeito. Então Krishna ele está roubando o coração das gopis, ele está roubando tudo das gopis através da sua flauta. No Srimad Bhagavatam está escrito isso, que quando Krishna ele toca a sua flauta, todas as gopis elas abandonam suas casas e elas começam a correr atrás de Krishna, em direção a Krishna.
pensando, ó, Krishna está me chamando. Todas as gopis, elas estão correndo juntas, mas elas nem olham para nenhum lado, elas estão simplesmente focadas em Krishna. Elas estão focadas pensando, Krishna está me chamando. Todas as gopis, elas estão correndo. E elas não sabem, nossa, eu tenho alguém atrás de mim, alguém do meu lado. Porque o seu foco é 100% no chamado de Krishna. Krishna está me chamando. Então, em Bantibar, todas as gopis se encontraram lá através do som da flauta de Krishna. O som da flauta de Krishna é um clean. Esse é essa é a semente desse mantra. Clean. Krishna, o que ele faz? Ele chama de Kul Choram. O que acontece quando nós cantamos os santos nomes? Quando cantamos os santos nomes, a dinastia do nosso pai e mãe, eles são liberados. Apenas de um Kanishta Adhikari, apenas por estar cantando os santos nomes, seguindo os 4 princípios, do lado do pai e do lado da mãe, 7 gerações são liberadas. Todos eles recebem benefícios. Em relação ao Madhyama Adhikari, 14 gerações liberadas do lado do pai e da mãe. E o Uttama Adhikari, 21 gerações. Famoso. Não apenas uma. Muitas e muitas vidas. Muitas atividades pecaminosas. E essas sementes dessas atividades pecaminosas, e mesmo a propensão de pecar, o Senhor ele rouba. Há muito poder nos santos nomes. Se você não tem até mesmo o desejo de cometer atividades pecaminosas, mesmo um nome, se você canta o nome, as suas atividades pecaminosas, elas são destruídas. Mesmo um pecador, ele não é capaz de fazer um número grande, né, incontável de atividades pecaminosas que os santos nomes não possam destruir. Então esse ladrão ele está roubando atividades pecaminosas dessa pessoa que está pecando por muitas e muitas vidas. Então, para esse ladrão eu presto minhas reverências. Nós temos que vir ao templo e devemos prestar reverência a Krishna nesse mês de Purushottama, oferecendo essas reverências. Nós não voltaremos mais a esse mundo material. Se você fizer 10 vezes Ashwamedha Yagya, ainda assim você terá que voltar a esse mundo material. Mesmo que você faça 10 sacrifícios de Ashwamedha, ainda assim você terá que voltar para esse mundo. Mas se você prestar a sua reverência a Krishna, você não terá que voltar a esse mundo material. O que eu posso fazer? Simplesmente
fique de mãos postas e preste sua reverência a Deus. Na frente da deidade pela manhã, não faça como Ravana, colocar o altar na sua cabeça. Não, abaixe sua cabeça, se curve. Então o Ravana ele costumava colocar Kailash sobre a sua cabeça. Ele levantava a montanha toda e colocava na sua cabeça. Ele dizia: eu corto a minha cabeça, mas a minha cabeça não vai se curvar para ninguém. Você tem que fazer pranama para o Guru ou não? Ok, eu vou fazer pranama. Então ele para prestar pranama para o seu Guru Shiva, Ravana ele colocava Kailash na sua cabeça, mas ele não se curvava colocando a sua cabeça no chão. Não curvava nem um pouco a sua cabeça. Então, quando a pessoa ela está sendo carregada no momento onde ela morreu, indo para o crematório, ela está sendo carregada ali, presa a uma vara de bambu, já o corpo já está morto, e aí todos estão dizendo: canta os nomes de Rama, canta os nomes de Rama. O que acontece? Então o corpo sendo carregado morto, a cabeça balança de um lado para o outro, como dizendo: não, eu não vou cantar, não, eu não quero cantar, não, eu não vou cantar. Então na cultura da Índia eles fazem dessa forma. Eles vão carregando o corpo morto e dizendo: cante os nomes de Rama, canta o nome de Rama, mas o corpo morto está balançando de um lado para o outro, porque está sendo carregado, e como se dizendo: não, 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 não. E quando chega na hora de cremar, eles dizem: vai cantar os nomes de Rama. Então aquele corpo morto não diz nada, então eles vão e quebram o crânio daquele corpo morto, daquele cadáver, e então jogam o corpo para cremação. Então, esse ladrão que roubou o coração de Radha, que roubou a cor do oceano, para ele eu ofereço as minhas reverências. Esse ladrão. Alguns devotos eles dizem: você roubou tudo, eu não tenho nada agora. Ladrões eles são dessa forma, eles roubam tudo. Desse momento o devoto ele diz: você me fez um mendigo. A gente não tem dinheiro, não tem nada. O devoto está dizendo para Deus. Você me fez um mendigo. O ladrão, ele deixa alguma coisa para você quando ele rouba ou não? Não, ele rouba tudo. Não deixa nada. Krishna, ele é dessa forma. Todos os seus pecados ele rouba. E o que ele faz de você? Ele faz de você um mendicante. Então, até mesmo um pecador que tem os seus pecados comparados a uma grande montanha, ao cantar esses nomes, ele tem os seus pecados destruídos. Então, a esse ladrão que
cujas glórias eu nunca ouvi em nenhum lugar, eu ofereço as minhas reverências. Ele está exibindo a sua bela forma. Se você olhar para Krishna apenas uma vez, você nunca mais vai querer olhar para nada. Isso quem está dizendo é Bilva Mangala Thakur. Ele perfurou seus olhos. Ele se tornou cego. Deus lhe deu olhos. Ele teve então o darshan do Senhor. Então ele disse: Bilva Mangala, me peça por uma bênção. Bilva Mangala Thakur lhe respondeu: me faça cego novamente. Krishna perguntou: por quê? E ele respondeu: com esses olhos eu tive o seu darshan. Agora eu não quero ver mais nada nesse mundo material. Eu não quero ver mais nada. Qual o significado? Se uma vez você tiver o darshan do Senhor, você nunca mais vai ter desejo de ver mais nada nesse mundo material. Nós estamos nesse mundo porque ainda nós não tivemos o darshan de Krishna. Se nós tivermos o darshan de Krishna, não haverá o desejo de ver mais nada. Esse é o meu ponto. A forma de Deus era tão bela. O som da flauta é tão profundo. E a forma de Krishna é tão bela. Qualquer um que veja essa forma se torna completamente atraído. Apenas uma vez, tendo a visão dessa forma. A vendedora de frutas, quando ela viu Gopala, ela deu tudo para Gopala. Deu todas as suas frutas. E ela estava voltando com um cesto vazio. Mas quando ela olhou para o seu cesto, ela estava com o seu cesto que estava vazio, então de repente ela viu que aquele cesto tinha ficado muito pesado. Então aquela vendedora de frutas, ela pensou: por que está tão pesado esse cesto? Então quando ela viu aquele cesto que antes estava vazio, estava cheio de joias. O que ela fez? Ela automaticamente jogou tudo no Jamuna. Então ela começou a cantar os nomes de Krishna em Braja. Govinda Dama, Govinda Dama, Govinda Dama, Krishna Jadava Saketi Govinda Damodara Madhave. Apenas uma vez, tendo a visão da forma de Krishna, não haverá o desejo de ver mais nada desse mundo material. A forma de Krishna, ela traz tanta bem-aventurança. O que eu posso dizer? Esse é o processo de sadhana e bhajana. Uma vez que Govinda nos deu darshan, nós queremos isso ou não? Oh, Senhor, apenas uma vez dê o seu darshan. Revele a sua forma. Então, uma vez num pan shop, uma loja onde eles vendem pão, é como se fosse nós de beta. Então aquela pessoa foi até aquela loja de pão. E quando ele chegou lá, ele viu uma foto de Gopala. E a pessoa que chegou ali, ela perguntou: nossa, mas o seu Gopala tá entrando, não está usando chinelo? Não tem chinelo?
Então o vendedor da loja ele ficou pensando, o que essa pessoa está falando? É só uma imagem, né? Não é a deidade. Então o dono da loja disse, você está maluco? Não. Eu tenho que colocar um chinelo. Então o dono da loja disse, ei, vai embora daqui. Então depois de um tempo aquela pessoa voltou e trouxe um par de sapatos. Onde está Krishna? Então aquele muçulmano que havia aí da loja, ele começou a perguntar, onde está Krishna? Ele estava com o chinelo na mão. Ele foi até o Pujari. Então ele disse, ei. Então ele foi e deu o chinelo para o Pujari. O Pujari ele queria colocar o sapato na deidade. E o Pujari disse, ei, você é muçulmano, você não sabe de nada, sai daqui. Dessa forma o muçulmano, ele estava ali, então já era quase meia-noite, ali próximo do templo. Mas ele estava determinado, eu vou colocar chinelo no pé da deidade. Que ele havia visto a foto da Thakurji, a imagem da Thakurji descalça. Ele está falando porque Krishna está sem chinelo, eu vou colocar chinelo nele. Então ele estava numa escada, uma escadaria próxima ao templo. Uma escada que sobe para o templo, ele estava ali sentado esperando. Então os mosquitos começaram a picar ele, mas ele estava tão absorto nesse humor que lágrimas começaram a cair dos seus olhos. Então ele estava pensando, onde está Krishna? Eu quero dar esse chinelo para ele. Nesse meio tempo, a deidade, ela veio. Era 1 da manhã. Ele estava chorando muito. O pé da deidade estava cheio de sangue. Então ele perguntou, o que aconteceu? O seu pé está machucado? Eu estou vindo de Gokula. É um Kirtan, esse Kirtan conta esse passatempo. Por que eu estou vindo de Gokula? Mas por que você não está usando chinelo? Você não usou nenhum sapato? Daí a Thakurji falou, mas se eu tivesse vindo de lá de chinelo, como eu iria aceitar o seu chinelo agora? Se eu viesse calçado, como eu poderia aceitar esse calçado que você está me dando? Eu vim de lá e eu vim descalço, por isso o meu pé está cheio agora de espinhos. Então, dessa forma, esse muçulmano, ele começou a chorar, ouvindo a deidade falar isso. Então ele foi, limpou o pé da deidade, tirou todos os espinhos. Então, ele foi e calçou os pés da deidade. Eraskan é o nome dele. Eraskan é o nome desse muçulmano. Então, Eraskan, ele fez um Kirtan que é cheio de bem-aventurança. Kirtan de Raskana. Um sinal veio para que o Harikata acabasse. Gurudeva disse. Acaba a luz aqui. Então esse Harikata de Raskana, desse muçulmano, veja só, é tão lindo. Mesmo alguém que era muçulmano, onde nós podemos encontrar alguém que tem um coração assim tão cheio de amor por Deus? Não é fácil, não é possível encontrar em nenhum local.